Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Ainda de pé como você está? Quem tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 7. Jó, capítulo de número 42, na verdade, versículo de número 5. Jó 42, versículo de número 5. Glória a Deus. Jó 42, versículo 5. Quem encontrou, por favor, diga amém. O texto bíblico diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Tome o seu assento, por gentileza. Meus irmãos, que privilégio, que honra é poder estar aqui junto com vocês essa noite. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom poder estar aonde Jesus está. Minha gratidão ao pastor presidente desta casa, pastor Zilmar. Obrigado, pastor, pela oportunidade que o Senhor me concede. Deus sabe do desejo que eu tinha de conhecer o Senhor. Eu acompanho, apesar de novo, eu tenho 22 anos de idade apenas, mas eu acompanho Gideões desde muito pequeno, desde os meus 4 anos. Eu estava falando com a Milena, com o Newton ontem, e falando sobre o privilégio que é para mim estar nessa casa. Eu estive aqui nos Gideões 2015, 16, 17, 18 e tive a oportunidade para dar uma saudação e sempre foi muito honroso para mim. Mas conhecer o Senhor é um privilégio. Eu orava a Deus pedindo essa oportunidade de conhecê-lo. E Deus é tão fiel que Ele preparou a oportunidade. Que Deus abençoe o Senhor, pastor. Muito obrigado. Pastora Maria Inês, que Deus abençoe. Pastor Valdir, Deus abençoe. Quando eu falei com o senhor ontem também, eu falei para os meninos, eu lembro do pastor Valdir. Mas é um prazer poder estar junto com o senhor. Que Deus abençoe. Pastora Janaína, Newton, Milena, obrigado pelo convite. Obrigado por toda a recepção. Lohana, John, muito obrigado por todo o cuidado comigo. Que Deus abençoe. Presbítero Diego, Jefter, enfim, que Deus abençoe vocês. Trago a paz do Senhor do meu pastor. Veio debaixo da bênção do meu pastor Oséias, debaixo da bênção do meu líder maior, bispo Samuel Ferreira. Os irmãos recebem, se recebem, digam amém. Eu prometo a você ser breve, mas me ajuda aí no glória a Deus, em nome de Jesus. Capítulo 42 do livro de Jó é, na minha opinião, o capítulo mais lindo desse livro. Se eu pudesse definir esse capítulo com uma palavra, a palavra seria restituição. Porque aqui nós vemos restituição de temor, restituição de relacionamento com Deus, restituição de amizades, restituição da família, restituição de bens. Eu concordo com Salomão quando ele diz em Eclesiastes capítulo 7 que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Foi assim aqui na história de Jó. No anoitecer houve luz. No final dessa história nós encontramos as injustiças corrigidas e as coisas todas colocadas nos seus devidos lugares. Porque é uma grande aflição para nós vermos que até um homem tão santo quanto Jó ficou impaciente, irritado e desassossegado consigo mesmo. Especialmente ouvi-lo discutir com Deus e se dirigir a Ele com palavras impróprias. Mas embora Jó caia, ele não é totalmente rejeitado. Ele recupera a sua calma, se recompõe, corrige o seu pensamento através do arrependimento, sente muito por ter dito coisas erradas, retira o que ele diz e se humilha perante Deus. E aonde a porta do arrependimento é aberta, os portais da graça são escancarados. Já não são mais dois oponentes no capítulo 42. Jó se afasta da beira da arrogância porque a reconciliação está a caminho. Porque ao final da história,
Jó nunca havia compreendido tão bem a grandeza e majestade de Deus como nesse momento. E é por isso que ele entendeu que o sofrimento que ele passou não é decorrente de castigo divino, mas é medicinal. Não é punitivo, mas é corretivo. Não é vingativo, mas é disciplinar. Jó percebe que o sofrimento dele não é um castigo, mas é um auxílio de Deus. Depois de Deus dar uma aula para Jó, revelando quem ele é, Jó agora no capítulo 42 responde quem ele é. Não porque Deus precisasse que Jó se apresentasse para ele, mas para que o próprio Jó reconhecesse quem ele era. Porque o conhecimento sobre Deus vem à medida que eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que, olhando para um pecador como eu não vejo como me achar. Mas olhando para um Salvador quanto Cristo, eu não vejo como me perder. Quando eu entendo quem eu sou, barro, pó, pecador, cheio de falhas. Quando entendo aquilo que eu faço, absolutamente nada, eu já subi de nível para desfrutar do conhecimento de Deus. É por isso que o capítulo 42, o texto diz: Jó responde ao Senhor: bem sei que tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó está dizendo, no meio das dores, eu conheci o Deus que tudo pode. No meio das minhas frustrações, eu conheci o Deus que não se frustra. É interessante que Jó diz isso quando ele ainda está doente, quando ele ainda está destruído financeiramente, mas Jó mostra que a sua recuperação já começou, porque o bolso pode estar vazio, a saúde pode estar debilitada, a família pode estar destruída, mas a sua mente e o seu coração já estão recuperados, porque Jó entendeu quem Deus é. E guarde isso: quem entende quem Deus é, para de negociar obediência e começa a viver rendição. Quem entende quem Deus é, não fica dizendo, se Deus fizer eu adoro, se Deus abrir a porta eu glorifico. Quem entende quem Deus é diz, toda honra e toda glória seja dada a Deus. É por isso que no versículo 3, Jó diz: Senhor, tu perguntaste quem é este ignorante que critica os teus propósitos se nada sabe. Guarde essa frase: nada sabe. Jó diz: Deus, a primeira coisa que o Senhor falou foi: quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? E hoje eu te respondo que não há mais necessidade, porque a tua palavra me convenceu. Eu reconheço que eu sou homem falho, e eu reconheço que eu fui muito louco, porque a tua palavra atingiu a minha consciência, porque a tua palavra confrontou a minha mente, porque a tua palavra ardeu na minha alma e colocou o meu pecado em ordem diante de mim. E eu entendo, Deus, que o meu pecado é algo muito simples para ser negado e muito ruim para ser desculpado. A verdade, Deus, é que eu pensei em 1 milhão de perguntas para fazer a Ti, mas quando eu Te encontrei, todas as perguntas sumiram da minha mente e perderam a importância. E é por isso que eu retiro tudo que eu falei anteriormente, porque eu sou miserável, porque eu me arrependo profundamente. E eu te peço apenas uma coisa, e não é restituição de bens, não é restituição de dinheiro. Eu te peço que o Senhor me perdoe. Me perdoe porque eu preferi me apressar ao invés de esperar. Me perdoa porque eu preferi obter perdão ao invés de obter permissão. Me perdoa porque eu preferi insistir no lugar de obedecer. Me perdoa porque eu preferi falar do que ouvir. Me perdoa, Deus, porque eu preferi estar no comando em vez de me submeter. Me perdoa porque quando o Senhor deseja me guiar, eu me controlo. Quando deseja ser soberano, eu me governo. Quando desejas cuidar de mim, eu me basto. Quando eu deveria depender das tuas provisões, eu me supro. Quando eu deveria me submeter à tua providência, eu sigo a minha vontade.
quando eu deveria estudar, amar, honrar e confiar em Ti, eu sou o Senhor de mim mesmo. A verdade, Deus, é que eu critico e corrijo as Tuas leis para que me atendam em lugar de Ti. Obrigado. Eu procuro a aprovação do homem e eu sou por natureza um idólatra. Mas Deus, eu te garanto uma coisa: isso não vai mais acontecer. Porque uma vez que eu tenho certeza que o Senhor sabe o que está fazendo, como o Senhor quiser dirigir os meus passos, eu simplesmente seguirei. Se o Senhor mandar eu ir para a direita, eu vou. Se o Senhor mandar eu ir para a esquerda, eu vou. Se o Senhor mandar eu ir para trás, eu retrocedo. Se o Senhor mandar eu ir para frente, eu avanço. Porque eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E tudo que o Senhor falar comigo, eu ouvirei em silêncio. Porque eu aprendi contigo que no processo de ouvir eu aprendo. Mas para aprender eu preciso diminuir a minha velocidade. Eu preciso calar a minha voz para ouvir a Tua. Eu preciso calar o meu coração para sentir o Teu. Eu preciso apagar aquilo que eu sinto para ouvir os Teus desejos. Entendeu agora o porquê que Deus te trouxe para esse lugar? Você entendeu agora o porquê que Deus te trouxe a esse ambiente? Você entendeu agora o porquê Deus te tirou da correria do teu dia, te separou e te trouxe a esta igreja? Ele trouxe para você ouvir a voz dele. Deus diminuiu a tua velocidade. Deus segurou a tua programação. Deus cancelou a tua agenda. Te trouxe nesse culto só para te dizer: agora você vai me ouvir, porque eu tenho algumas lições para te ensinar. Que lições, Deus? Simples. Eu permiti você passar pelo que passou, sentir o que sentiu, viver o que viveu, apanhar o que apanhou, ferir o que feriu, porque eu quero te ensinar a viver uma vida de dependência. Eu quero te ensinar a viver uma vida de submissão. E hoje eu vou trocar os teus projetos pelos meus projetos. Eu vou trocar os teus sonhos pelos meus sonhos. Eu vou trocar os teus desígnios pelos meus desígnios. Eu vou trocar os teus conceitos pelos meus conceitos. E hoje eu te preparo para viver tudo aquilo que eu sonhei para ti, diz o Senhor. Você consegue olhar para esse crente que está do seu lado? Olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus no ouvido dele e diga: está preparado para se esvaziar de si mesmo? Diga isso para ele. Não, irmão, desse jeito nem você está preparado, parece. Diga para ele: está preparado para se esvaziar de si mesmo? Porque à medida que você se esvazia dos teus conceitos, Deus coloca os conceitos dele dentro de você. Eu estava orando aqui esta noite, eu não queria falar isso, mas enquanto eu orava aqui hoje, Deus me mandou falar. Tem gente aqui que sonha em ser médico, tem gente aqui que sonha em ser advogado, tem gente aqui que sonha em ser artista, tem gente aqui que sonha em ser celebridade, e talvez você não vai dar glória com o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Se for preciso, Deus vai frustrar o sonho de algumas pessoas. Se for preciso, Deus vai cancelar os projetos de algumas pessoas, porque a verdade é que se Deus realizasse os teus sonhos, você jamais sonharia o sonho de Deus. Se Deus concretizasse os teus projetos, você jamais viveria os projetos de Deus. Tem gente aqui nessa noite, eu já garanto que essa mensagem pode não ser para todos que estão aqui, mas tem alguém que precisa ouvir isso, e Deus está dizendo: eu não permiti aquele sonho ser realizado, porque se aquele sonho fosse realizado, você não estaria nesse culto hoje. Essa hora você estaria no shopping, essa hora você estaria no restaurante, essa hora você estaria à beira da praia tomando água de coco, mas eu permiti algumas coisas, porque você vai viver o que eu sonhei para você, você vai viver o que eu projetei para você. E assim diz o Senhor para alguém: porque eu pensei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de morte, para vos dar o fim que esperais. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus nesta noite?
E aí Jó chega no tema dessa mensagem, versículo de número 6. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. E eu acho isso incrível, porque para Jó as descobertas emocionantes o levou a um conhecimento de si e do próprio Deus, porque os dois conhecimentos sempre andam juntos. Mas sabe o que eu quero que você entenda? Perceba que no capítulo 1 Deus testifica de Jó. Quem é Jó? Homem sincero, reto, temente, íntegro, que se desvia do mal. Agora a pergunta que eu faço a você é interessante que Deus testifica de Jó, e Jó ainda não conhece Deus. E a pergunta que fica na minha mente, adolescentes, é o seguinte: como passar uma vida inteira servindo a um Deus que não se conhece? Posso falar mais? A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, e a pergunta é: como se ora ou se oferece sacrifícios sem conhecer a Deus? Porém, não se engane, porque Jó conhecia mais sobre Deus do que qualquer um aqui. Então qual é o problema? É que ele ainda não conhece o suficiente. É que ele ainda não conhece da maneira que Deus desejava que ele conhecesse. Perceba que o homem tinha uma vida com Deus, orava, sacrificava, era um homem que o próprio Deus testificou. E se até um homem desse precisa conhecer mais a Deus, então imagina algumas pessoas que por conta da agitação do dia a dia deixa de orar. Se até um homem como Jó precisa conhecer mais a Deus, imagina algumas pessoas que trocam culto por rolês. Se até um homem como Jó precisa conhecer mais a Deus, imagina alguns irmãos e irmãs que trocam culto por encontro com o namorado ou com a namorada. O glória a Deus diminuiu, mas eu vou continuar aqui. Deus é tão ciumento, mas tão ciumento, que Ele olha para Jó com todas as qualidades, com todas as virtudes, com todas as características, e diz: ainda dá para se aproximar um pouquinho mais. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Deus olha para Jó e diz: ainda dá para chegar mais perto. Oh, que imensurável bondade de Deus, que sempre arruma um jeito de se aproximar de nós. Quando você dá as costas para Ele, Ele abre caminho para te alcançar de frente. Quando você cava buraco para se esconder, Ele constrói pontes para chegar até você. Por quê? Porque você pode até correr rápido, mas a graça corre mais rápido do que você. Quem pode adorar a Deus aqui nesta noite? E aí Jó começa dizendo o seguinte, pastor Zilmar: antes eu te conhecia de ouvir falar. Sabe o que Jó está dizendo? Teu nome não era estranho para mim. Se fosse nos dias de hoje, Jó dizia: Senhor, eu sou um assíduo frequentador dos cultos de domingo. Senhor, eu já ouvi louvores falando sobre Ti. Eu já ouvi mensagens que foram faladas sobre Ti. Só que eu percebi que isso não é suficiente. Meus amigos falaram sobre Ti, e eu até conheci um pouco da Tua grandeza e do Teu poder e do Teu domínio, mas o problema é que eu nunca fui trazido, dominado por aquilo que eu ouvi. E tudo aquilo que eu aprendi só me serviu apenas para comentar, mas nunca teve uma influência sobre a minha mente. Consegue perceber que aquilo que Jó sentia é o que muita gente sente hoje dentro da igreja? Consegue perceber a gravidade disso? E talvez tenha até alguém desse jeito aqui dentro. Se alguém te perguntar um versículo bíblico, você sabe falar. Se alguém te perguntar um louvor, você sabe cantar. Se alguém te fizer uma pergunta teológica, você até sabe responder. Você vem aos cultos, você dizima, você oferta, mas isso não é suficiente. Porque talvez se alguém perguntar o que é Deus para você, você não consegue responder.
E se alguém perguntar se você já teve uma experiência com Deus, você vai falar da experiência do teu pai, da tua mãe, do teu pastor, do teu líder, porque você nunca teve uma experiência com Ele. Posso te fazer uma pergunta? Quando foi que você teve a sensação de ser acordado na madrugada e do nada perceber, tem alguém me chamando para orar? E quando você acordou e saiu do teu quarto, você percebeu que teu pai estava dormindo, tua mãe estava dormindo, você percebeu que teu irmão estava dormindo, e você percebeu, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meu irmão, foi ele que me chamou para orar. Quando foi que você louvou e de repente Deus tocou no seu coração dizendo, abraça tal pessoa porque eu quero fazer algo na vida dele? Quando foi a última vez que Deus te convocou a lutar uma batalha espiritual pela tua casa ou pela tua família? Quando foi que você cantou na tua casa, lavando louça, fazendo faxina, arrumando alguma coisa, ou até mesmo dentro do teu quarto, e de repente a glória de Deus invadiu o ambiente? E se a resposta para essas perguntas for nunca, então isso é sinal de que você ainda não conheceu Ele da maneira que Ele quer. Mas se você já sentiu isso, mas não consegue se lembrar, porque já faz muito tempo. Porque guarde isso, a ausência de memória espiritual denuncia a ausência de experiências recentes. Faz muito tempo que você não sente Ele. Faz muito tempo que você não chora dentro da igreja. Faz muito tempo que você não marcha como marchava antes. Faz muito tempo que você não dobra o joelho como dobrava antes. Faz muito tempo que você não sente o que sentia antes. E sabe qual é o problema? É que você está vivendo de ecos e não de encontros. Então isso é sinal de que você perdeu Ele de vista. Pastor Valdir, eu gosto muito de uma oração de Davi, no Salmo 51, verso 11, que Davi diz assim, Senhor, eu tenho um pedido para te fazer. Eu não quero o trono porque do trono alguém me tira. Eu não quero a cadeira porque da cadeira alguém me arranca. Eu não quero o cetro porque do cetro alguém tira da minha mão e da minha cabeça. Eu não quero a coroa porque a coroa alguém pode tirar de mim. Se eu tenho um pedido para te fazer, o pedido é: não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito. Sabe por que Davi fala isso? Porque Davi já viu alguém sem presença no trono. Davi já viu Saul sem presença no trono. E quem já viu alguém sem presença cantar, pregar, liderar, fica desesperado pela presença. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul e espíritos malignos o atormentavam, era Davi que tinha que tocar para acalmar Saul, porque quem não tem presença precisa de utensílios para ser acalmado. Porque quem tem presença precisa de objetos para ficar mais calmo, porque já perdeu a presença. E aí Davi chegou a uma conclusão. Qual é a conclusão de Davi? Deus, eu pareço bom, eu pareço muito espiritual, eu sou homem segundo o teu coração, mas Deus, a verdade é que sem a tua presença eu sou só mais um Saul. Sem a tua presença eu sou só igual Saul. Eu vim pregar para alguém que talvez deixou de ser um Davi com essência e se tornou um Saul sem presença. Faz tanto tempo que você não sente essa presença. Faz tanto tempo que você não sente essa graça. Faz tanto tempo que você não sente essa glória. E sabe qual é o problema? É quando a gente tem problema
problema de admitir que o erro está em nós. Porque é muito fácil jogar a culpa no cantor, no pregador, no pastor, nos adolescentes, na liderança. Mas e quando está todo mundo sentindo Deus do meu lado e eu não estou sentindo nada? Mas e quando está todo mundo sentindo a graça do meu lado e eu não estou sentindo nada? É que talvez você se tornou um especialista em culto vazio e você nem sabe disso ainda. Existe um louvor que ele é bem antigo, mas há muito tempo eu ouvi ele, e esse louvor me chama muita atenção, e eu sei que você conhece. Ele diz mais ou menos assim: pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Eu sei que você sabe, então se você puder, levante a mão e cante, vamos lá. Não me dê. Grita aí, canta com a tua alma. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Mais uma vez, vamos lá. Não me. A minha alma chora, grita, não me deixe, Senhor. Eu estou ouvindo glória de quem ainda prefere a presença. Eu estou ouvindo aleluia de quem ainda prefere a presença. Eu estou vendo lágrimas de quem ainda prefere a presença. Eu estou vendo gente levantando a mão, é porque ainda prefere a presença. Eu estou vendo gente que está olhando e dizendo: não basta sentir um arrepio, não basta vir para a igreja, ficar 2 horas assistindo o culto, com o braço cruzado, sem dar glória a Deus. Se eu não sentir Ele, o culto é vazio. Se eu não sentir a presença dEle, o culto é vazio. Se eu não chorar, o culto é vazio. Sinta a presença dEle nesta noite, sinta a graça dEle nesta noite, chore esta noite. A presença dEle ainda é o pilar da igreja, a presença dEle ainda é o pulmão da igreja. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus nesta noite? Eu preciso encerrar agora, mas o Senhor fala comigo: Mateus, segura agora, porque eu quero ouvir a minha igreja adorando, eu quero ouvir a minha igreja glorificando, durante 15 segundos, só quem prefere a presença, enche essa casa de glória agora, vai. 15, 14, Mantorebaias, 13, 12, 11. Eu estou vendo gente que prefere a presença. Eu estou vendo gente que está dizendo: eu não quero viver de aparências, porque aparência sem essência é performance. Porque aparência sem essência é performance. Dá para ter a presença sem cantar, dá para ter a presença sem pregar, mas não dá para pregar sem a presença, não dá para cantar sem a presença, não dá para viver sem a presença. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus?
Sinta de volta aquilo que você não sentia há muito tempo. Volte a falar em línguas como você falava. Volte a adorar como você adorava. Receba a sensibilidade espiritual de volta. O Senhor está falando comigo esta palavra. Eu estou trazendo sensibilidade espiritual. Vou te acordar na madrugada de novo. Vou falar contigo em sonhos. Vou falar contigo em visões. Vou te dar dons espirituais. Recebe nesta noite. Recebe nesta noite. Se coloque de pé com a permissão do pastor, por gentileza. Eu sinto Ele nesta casa. Eu sinto Ele neste pavilhão. Para tua sorte, Ele desceu aqui nesse pavilhão para se fazer conhecido. Ele desceu aqui nesse pavilhão para se fazer conhecido. Quem sente a presença deles? Quem sente a glória dele nesta noite? Olha como Ele passa nesse pavilhão nesta noite. Olha como Ele passa nesse pavilhão esta noite. Só não sente a presença dEle quem não quer. Só não sente a glória dEle quem não quer. Só não sente a graça dEle quem não quer. Mas se tu veio para sentir a presença dEle, sinta agora. Entra nesta guerra agora. Quem é de guerra vem para a guerra. Quem é do glória vem do glória. Sinta a presença dEle nesta noite. Aleluia. Eu preciso encerrar aqui nesta noite, mas eu preciso cumprir a minha obrigação como pregador da palavra de Deus. Talvez você já sentiu a presença dEle, mas por algum motivo você se afastou. Por algum motivo você saiu de casa. Você largou a presença para viver momentos. Você largou a essência para viver momentos. Eu preciso encerrar e eu preciso ser rápido. Mas eu quero convidar e eu quero saber primeiro, quem aqui no nosso meio ainda não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor. Levante a sua mão que eu quero te conhecer. Pregador, não sou cristão. Pregador, estou afastado, eu quero muito te ver. Levanta a mão bem alto que eu quero te conhecer. Há alguém no nosso meio? Eu sei que tem. Mas eu quero muito que você seja sincero comigo. Há alguém? Eu vou entregar o microfone, mas eu preciso cumprir a minha obrigação como pregador da palavra de Deus.
O meu Jesus está te chamando esta noite. Eu preciso fazer 3 convites aqui muito rápido. O primeiro é você que não é cristão. O segundo é você que está afastado. E o terceiro é você que está dentro da igreja, mas é como se você já estivesse afastado. Você não sente mais a presença dele. Vir para a igreja se tornou apenas uma ocasionalidade. Se tornou apenas algo da boca para fora. Não tem sentimento, não tem alma, não tem interior. Você está fazendo cerimônia ao invés de espiritualidade. Eu preciso orar por você nesta noite. Existem 3 classes de pessoas que o meu Deus está chamando aqui hoje. Você que não é cristão, você que está afastado, e você que está perdido dentro da igreja. Se você quiser mudar esta noite, eu te espero aqui na frente. Você precisa correr aqui rápido, rápido. Eu preciso encerrar, mas o meu Jesus está chamando alguém nesta noite. O amigo Espírito Santo está te convidando esta noite. Vai manter a aparência por quanto tempo? Vai manter a fachada por quanto tempo? O meu Jesus está te chamando esta noite para viver algo novo. Eu vou contar até 3, e se no 3 você não vier, eu entrego o microfone sabendo que a minha parte eu fiz e Deus não vai cobrar de mim. Eu conto 1. Ô moça, eu não sei quem é você. E eu confesso que eu tentei resistir para não te chamar. Mas o meu Jesus está falando comigo. Chama ela, chama ela, chama ela. Não sei se você vem, mas o meu Deus quer intimidade. Ele quer espiritualidade. Eu vou contar até 3, e se no 3 você não vier, eu entrego o microfone. Tem algum adolescente para abraçar esta moça aqui hoje? O congresso é de vocês. Tem mais gente que precisa correr para o altar. 1,5. O meu Jesus te trouxe aqui. 2. Eu preciso que a igreja faça papel de igreja. Se você está do lado de alguém que não é cristão ou que está afastado, toque no ombro dele, toque no ombro dela e diga: se você quiser eu vou lá com você. Agora, agora. Oh, glória a Deus, olha aí que coisa linda. Diga para alguém: se você quiser eu vou lá com você agora. Tem mais gente que precisa vir. 2,5. 3. Ah, se a igreja estivesse entendendo. Vem, porque hoje o meu Jesus te chama. Não entendo Vem. porque me Obrigado, pastor.